O salmo que eu quero ler hoje com você é o Salmo 14, onde o salmista Davi mais uma vez vive um contexto terrível diante dos olhos de Deus. O salmista Davi, inspirado por Deus, mais uma vez, escreve tudo aquilo que ele presencia. E não era sem nenhum propósito, não era sem nenhum objetivo, que o Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi, o direcionando para escrever tudo aquilo. Davi ele presencia um cenário crítico de pessoas que outrora creram em Deus, mas que neste momento diz não crer. De pessoas que outrora conheceram a Deus e neste momento diz não conhecer. Diz que não existe um Deus. E o que Davi olha e vê? Davi vê um povo insensato que busca uma desculpa para continuar errando, busca uma desculpa para continuar pecando. Isso tem acontecido nos nossos dias? Qualquer semelhança com os dias de Davi é mera coincidência. Nós temos vivido dias onde as pessoas elas estão dizendo que não creem em Deus por algum motivo, por alguma frustração, justamente para não ter um Deus a qual ela preste conta de todos os seus atos, de todos os seus pecados. Pessoas que por alguns momentos se frustraram e colocaram toda a desculpa em não crer em Deus para continuar caminhando em suas vidas pecaminosas. E hoje o tema da nossa mensagem é justamente sobre o que Davi está falando aqui. Davi está falando a respeito do olhar ao redor e ver tanta insensatez. Deus, ele olha para mim, ele olha para você. O que ele espera ver? O que Deus está esperando ver quando ele olha para o homem? Porque muitos dizem, eu não sou como este homem que Davi está descrevendo, eu não sou um descrente, eu creio em Deus. Mas se nós cremos em Deus, quando Deus olha para mim e para você, o que ele espera ver? Quais os princípios que Deus espera ver? Será que ele, olhando para a nossa vida, ele consegue enxergar alguns princípios que verdadeiramente nos faz homens e mulheres de Deus? Eu quero falar com você aqui hoje. E um dos primeiros princípios que Deus olha e espera ver no homem está no versículo 1, quando diz assim: os tolos dizem em seu coração não a Deus, são corruptos e praticam o mal, nenhum deles faz o bem. Ou seja, Deus procura alguém bondoso, alguém generoso, alguém que estenda a mão ao necessitado, alguém que se compadeça, alguém que veja, sim, pureza no outro ao invés de ver maldade. Alguém que olha para o outro com amor e não com a justiça do seu próprio coração. Alguém que não tenta descarregar no outro algo que viveu no passado. Tudo isso é falta de bem, de bondade, de generosidade. A amabilidade dentro da pessoa faz com que ela consiga expressar isso ao próximo. Mas é claro que essa bondade, ela só é adquirida em Deus. Ela só vem se nós, diante de Deus, colocarmos esse desejo. Porque não é fácil. Muitas vezes nós vamos correr das nossas funções delegadas por Deus. Deus coloca pessoas no nosso caminho e nós muitas vezes vamos fugir daquilo que Deus colocou. Quantas pessoas tem no seu dia a dia? Pessoas precisando de ajuda, precisando de mentoria, precisando de direcionamento, mas ela se fadiga só de pensar em ajudar aquela pessoa. Então ela não está sendo uma pessoa bondosa, ela não está estendendo a mão. A bondade, ela é um ato de estender a mão de quem precisa. Nós temos um grande exemplo de um grande homem de Deus, que foi Boaz. Boaz foi um homem, um fazendeiro que não tinha grande influência política. Boaz não era nenhum grande guerreiro conhecido daquela época. E Boaz era um homem segundo o coração de Deus. Por que Boaz era próspero? Boaz era um fazendeiro muito próspero, um homem abençoado, já tinha lá uma meia-idade, mas o que o Senhor entregou a Boaz? Por sua generosidade. Não que nós estejamos aqui barganhando com Deus, sendo bonzinhos para que Deus nos dê coisas, para que Deus nos abençoe. Não. Como eu disse, essa bondade nós temos que reconhecer primeiramente Deus em nossa vida, né? O que Deus fez por nós, e aí isso gera em nós um constrangimento a ponto de nós falarmos: tudo que eu fizer é pouco diante do que Deus fez por mim. Boaz era este homem, Boaz era um homem bom, Boaz era um homem que estendia as mãos, e ele estendeu as mãos a uma grande mulher, que foi Ruth, uma mulher também bondosa, generosa, que seguiu sua sogra por um caminho que não era o caminho dela, e chegando lá,
por sua bondade, por sua generosidade com a sua sogra, Deus apresentou Boaz a Ruth. Por que Deus apresentou Boaz a Ruth? Ruth era uma mulher segundo o coração de Deus, generosa, bondosa, amável. E Boaz, quando viu Ruth ali fazendo a colheita, o que ele fez? Estendeu sua mão e ajudou a Ruth, sem nenhuma pretensão, sem nenhum interesse. É tanto que quando Ruth disse a Boaz que queria se desposar dele, o que Boaz fez? Ele ainda foi atrás de um homem mais jovem, de um homem mais viçoso, que poderia tirar aquela sina que Ruth carregava. Porque Deus tinha este propósito de Ruth e Boaz, os dois se unirem e serem abençoados. Por que eu cito esse exemplo para você? Porque muitas vezes Deus ele vai sim pedir a nós que nós sejamos pessoas bondosas pelo caminho e nós muitas vezes vamos negligenciar, sem entender que muitos planos que Deus tem para cumprir na nossa vida depende tão somente de atos, de princípios que nós precisamos ter para que certas coisas aconteçam em nossa vida. Eu preciso crer, eu preciso ter fé que essa fé ela vai gerar em mim muitas habilidades. Quando eu creio, mas eu me proponho a fazer, quando eu creio, eu me proponho a agir. E aí eu agindo, o Senhor ele gera em mim o ato de bondade, o ato de generosidade. Isso tem que ser gerado pela fé. Quando eu creio no que Deus fez por mim, quando eu creio na bondade do Senhor sobre a minha vida, logo isso me cria habilidades, me cria capacidade de amar e de estender a mão. A palavra de Deus lá em Hebreus 11 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, que significa premiador, homenageador, recompensador dos que o buscam. Ou seja, não sou capaz de gerar essa fé em mim por atos de obras e por atos de justiça, somente pela fé. A partir do momento que eu creio na existência de Deus e do que Deus realmente é capaz de fazer, eu realmente crio habilidades em mim vindas de Deus, que é o que me capacita a amar sem esperar nada em troca. E aí, um dos segundos princípios que o Senhor espera que o homem mostre a ele como prova de sua fé, como prova de que ele verdadeiramente crê em Deus, é a prudência, a cautela, o discernimento. E isso vem de quê? Isso vem da sabedoria. Aqui no versículo 2 diz assim: o Senhor olha dos céus para toda a humanidade para ver se há alguém sábio. Este alguém sábio é alguém cauteloso, é alguém prudente, é alguém que vigia suas palavras, é alguém que age com justiça. E é claro que quando nós buscamos viver essa sabedoria, nós encontramos vários desafios pelo caminho, nós vamos encontrar vários testes de paciência, vários testes de pessoas que vêm para poder nos insultar, para poder colocar coisas à mesa para que nós possamos resolver. E nós precisamos, já que nós buscamos essa sabedoria diante de Deus, nós precisamos ter paciência, nós precisamos ser longânimos em nos irar. Na palavra de Deus, desde o Antigo até o Novo Testamento, nós temos grandes homens de Deus que foram sábios, desde Salomão até Paulo. Salomão enfrentou grandes dilemas, grandes dificuldades na sua vida, mas ele agiu sempre com sabedoria, porque ele tinha colocado Deus na direção. Apóstolo Paulo também, um grande homem de Deus, perseguido pela vida que ele resolveu colocar aos pés do Senhor. Então ele tinha sabedoria também nos seus discursos, naquelas grandes jogadas, que os grandes homens daquela época, que eram líderes, conhecedores da palavra de Deus, jogavam para desafiar Paulo. Paulo também sabia sair dessas artimanhas com sabedoria, mas era uma sabedoria direcionada por Deus, uma sabedoria que vinha de Deus. Existe uma parábola de um menino que morava numa cidade pacata do interior, e ali chegou um homem muito sábio, e todos iam lá para ver o que esse homem fazia, que ele era tão inteligente, tão sábio, Então todos ali ao redor daquele homem ficavam aplaudindo, elogiando aquele homem, e esse menino muito sagaz falou assim: hoje eu quero ver se esse homem é sábio mesmo. Eu vou pegar um passarinho, vou esconder atrás e vou perguntar para esse homem o que eu tenho na minha mão,
vou dizer a ele que é um passarinho, mas ele vai ter que adivinhar se é um passarinho vivo ou um passarinho morto. Se ele disser que é um passarinho vivo, eu mato o passarinho e terá um passarinho morto, ele não terá acertado. Se ele disser que é um passarinho morto, eu deixo o passarinho voar livremente e ele também não terá acertado. Veja bem a sagacidade deste menino. Então ele chega até aquele homem e coloca a proposta e diz: olá, sábio mestre, né? Eu tenho um passarinho aqui na minha mão, escondido. Eu quero que você me diga se esse passarinho está vivo ou está morto. Então o sábio parou, refletiu, pensou e sabiamente respondeu para aquele menino: a vida deste passarinho está em suas mãos. Então aquele menino, né, ficou assim, claro, né, muito triste porque ele não conseguiu cumprir o objetivo dele, mas ele saiu dali admirado com a sabedoria daquele homem. O que este homem fez? Este homem pensou, este homem refletiu antes de dar qualquer resposta, antes de dar qualquer veredito. Temos que ser assim diante de Deus. Nós temos que ter uma vida debaixo da direção de Deus, a ponto de que quando os problemas, quando as circunstâncias vierem, quando as decisões vierem para que nós possamos tomá-las, nós possamos tomar da melhor forma possível. Qual é a melhor forma possível? Direcionados por Deus, dentro da sua palavra. Então tem muitas pessoas que não oram para dar uma resposta a uma outra pessoa, que não oram para tomar qualquer decisão. E se você, a partir de hoje, começar a orar e colocar, mesmo que sejam as pequenas coisas diante de Deus, você vai ver quanta sabedoria o Senhor vai te dar para trazer resposta a coisas que precisam ser resolvidas, que se você não parar, não refletir, não orar, não avaliar os prós e os contras, você terá muitas decisões contrárias àquilo que o Senhor espera que você tenha, contrárias àquilo até mesmo que a sociedade espera que você tenha. Muitos estão estudando, muitos estão aplicando sua vida a estudos, a faculdades, a grandes cursos e bacharelado, buscando esse entendimento. Mas se você não buscar no Senhor, em oração, em intimidade, sim, em uma vida devota ao Senhor, você, com a sua própria sabedoria, com o seu próprio entendimento, não será capaz de tomar grandes decisões. A palavra de Deus lá em Provérbios 2, no versículo 4 até o 6, diz assim: se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá a sabedoria. Da sua boca procede o conhecimento e discernimento. Então nós precisamos de discernimento para entender tudo aquilo que o Senhor colocará no nosso caminho. Então, o terceiro princípio que eu quero trazer aqui hoje para você, e é um dos princípios que muitas pessoas hoje estão deixando pelo caminho, que é a diligência, a perseverança, a insistência, a busca. Está aqui também no capítulo 2, na parte B, que diz assim: o Senhor olha dos céus para toda a humanidade para ver se alguém é sábio. E logo em seguida ele diz: se alguém busca a Deus. Então essa busca, essa diligência, essa perseverança, o Senhor tem olhado para ver se tem alguém que está se dedicando a isso, né? A diligência lá em ética, ela é uma virtude humana de seguir um objetivo de vida, conquista ou qualquer tipo de princípios por meios convencionais. Que meios convencionais que são esses? É que obedece padrões, regras já estabelecidas. Tem pessoas que não seguem nenhuma regra, nenhum padrão. Tem pessoas que simplesmente conquistam as coisas na força do seu próprio braço, na força do seu próprio entendimento. Não tem diligência porque é cansativo, é esgotante, né? Tem que ter uma disciplina? Sim, tem que ter uma disciplina para tudo aquilo que nós almejamos conquistar. E muitas pessoas não querem ir por esse caminho porque é mais difícil, é mais complicado. Então ela quebra a regra, quebra padrões, né? Ela vai pelo caminho da corrupção, pelo caminho do engano, pelo caminho da mentira e quer atingir os seus objetivos através disso. Então são pessoas que se frustram, né? São pessoas que, assim como o salmista está dizendo aqui, são pessoas que antes creram, que hoje diz que não crê mais. Por que não crê? Porque tomaram outros caminhos que não era um caminho direcionado por Deus para fazer certas coisas, que se frustraram e colocaram a culpa em Deus. Então não buscaram ter um padrão,
nem com a sociedade, nem com a palavra de Deus. Não buscaram seguir as regras nem postas pela sociedade, nem pela palavra de Deus. Saíram, se desviaram totalmente da vontade de Deus. E é isso que nós hoje estamos falando aqui sobre busca. É isso que Deus olha e espera encontrar no homem. Essa busca, essa diligência verdadeira, essa perseverança. Porque não adianta hoje eu buscar e amanhã eu já estar cansado, fadigado e já querer tomar as minhas próprias decisões, né? Nós temos que ter paciência. O Senhor gera em nós essa paciência, essa paz. E aqui eu quero dizer para você a respeito de mais um princípio que o Senhor espera olhar e ver no homem, olhar e ver naquele que crê. É o quarto princípio que diz que Deus, ele busca intimidade, ele busca conversa, diálogo, né? Ele busca ali uma vida de troca, né, com o homem. O Senhor, ele espera isso de nós. E não há melhor maneira de nós nos achegarmos a alguém, ao nosso cônjuge, se não for pela intimidade, se não for ali pelo todos os dias conversar, entender, compreender, né, amor, dispensação um do outro, um para com o outro. Então nós precisamos entender que o Senhor também ele busca isso em nós. E aqui no versículo 4 diz assim: acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Devoram o meu povo como se fosse pão e nem pensam em orar ao Senhor. Ou seja, quando eu estou vivendo uma vida corrupta, vivendo uma vida qual eu julgo o próximo, que é como Davi está dizendo aqui, né? O povo estava sendo desolado, oprimido por aqueles que eram corruptos, por aqueles que estavam caçando meios de se dar bem, então eles estavam oprimindo o povo de Deus. Então eles não estavam buscando direção de Deus, eles não estavam orando para tomar suas decisões, estavam fazendo conforme a sua própria vontade. Então o Senhor ele busca a vontade do homem aliada à vontade dele. O Senhor busca que o homem queira estar com ele, conversando, perguntando: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu tome de decisão referente a esse problema, referente a essa situação? Isso é gerado na intimidade, no dia a dia. Eu não basto ir um dia ali orar e falar com Deus e depois não buscar mais a Deus. Sabe-se Deus só quando os problemas vierem na minha vida eu começo a buscá-lo. Não, eu tenho que ter uma vida devota, uma vida sim, de obediência, uma vida de conduta certa, correta diante de Deus, para que eu tenha frutos, né, da minha vida que vá fazer bem ao meu próximo, que vá contribuir para com a vida do meu próximo. Então a oração ela alinha a vontade minha com a vontade de Deus, não é a vontade de Deus com a minha, é minha vontade com a vontade de Deus. Se nós verdadeiramente temos uma vida consistente ali, sempre na intimidade com Deus, no relacionamento com Ele, Deus ele sabe que nós estamos sujeitos a errar. Deus ele sabe que nós estamos sujeitos a cair. É por isso que ele enviou o seu filho Jesus para me salvar e para salvar você, porque ele sabia que no decorrer do caminho nós íamos estar caindo. Mas nós não podemos nos apoiar nisso e sempre cair e não reconhecer os nossos atos, nossos erros diante de Deus. Nós temos que reconhecer e deixar, nos arrepender verdadeiramente, deixar, regressar ao caminho, fazer diferente, fazer o inverso daquilo que nós fazemos. Então Deus ele não tende a virar as costas para mim e para você, porque em algum momento nós erramos. Muitas pessoas chegam e apontam o dedo e falam: sua vida está desse jeito porque você fez isso, porque você fez aquilo, isso é maldição de Deus. Mas se a pessoa tem uma vida de oração, ela se arrependeu e ela deixou aquele ato, não é aquilo mais que a condenará, porque ela segue um trajeto. Claro que vão ter consequências os nossos atos, vão ter consequências. Prova disso é o que aconteceu com Abraão. Abraão era chamado amigo de Deus. Abraão, em um determinado momento, ele mentiu para poder conquistar algo que ele precisava conquistar, um pedaço de terra, um lugar para ele poder se instalar. E Abraão era um homem de oração, era um homem de busca, um homem de intimidade com Deus. Mas em determinado momento ele fraquejou, ele caiu. E ele chegando neste lugar, lá estava Abimeleque, o responsável, o dono daquele lugar. E o que aconteceu? Abimeleque já colocou os olhos na mulher de Abraão. Abraão falou para sua mulher: olha, vão colocar os olhos em você, porque você é muito bonita. Mas quando colocar os olhos em você, você não pode falar que é minha esposa, diga que é minha irmã, porque senão eu perderei esta oportunidade. Veja bem o que Abraão fez. Não era para que o Senhor se enfurecesse com Abraão?
Mas Abraão tinha uma vida constante perante Deus. Mas Deus, ele traz resposta àqueles que têm uma vida constante. Deus, ele vai trazer para você o entendimento de que você errou, de que você precisa se reconciliar, de que você precisa se arrepender. Deus trouxe esse entendimento a Abraão e trouxe esse entendimento a Abimeleque. Abimeleque, que estava ali com a mulher de Abraão. Certa noite, o Senhor veio e o visitou e disse a ele: olha, você vai ter consequência de estar se deitando com a mulher do teu próximo. Olha o que o Senhor fala a Abimeleque. Ele fala assim: agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque o homem é profeta e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Ou seja, ele não sabia o que estava acontecendo, Abimeleque não sabia o que estava acontecendo, mas como Abraão era um homem segundo o coração de Deus, chamado amigo de Deus, homem de oração, homem de busca, homem de relacionamento com Deus, o Senhor veio em prol da causa dele. Abraão não deixou de buscar a face de Deus, Abraão continuou ali buscando a face de Deus e ele foi tratado com certeza nessa área, ele teve consequências, claro que ele teve consequências, né? Se você buscar lá, discorrer todo o capítulo, você vai ver que Abraão teve sim consequências, mas Deus era com ele estava entrelaçado com Deus o tempo todo. Nós nunca podemos sair dessa presença por alguns problemas que acontecem na nossa vida, nós nos afugentarmos, porque aí não é Deus quem está virando as costas para nós, mas sim nós virando as costas para Deus. E o quinto e último princípio que Deus espera olhar para mim, para você, espera ver, espera encontrar em nós, é o princípio da obediência. Está aqui no versículo 5 que diz assim: grande terror se apoderará deles, pois Deus está com os que lhe obedecem. Ou seja, grande terror se apoderará de quem? Daqueles que todos esses princípios que eu citei aqui, princípio de sabedoria, princípio de relacionamento, princípio de conduta, princípio de bondade, o terror se apoderará daqueles que não obedecerem, que não estiverem vivendo diante disso. Que terror! A vida não prosperará, a vida não frutificará, não terá avanço em áreas da vida que nós buscamos e não sabemos por que não rompe, porque nós não estamos cumprindo os princípios. E este último princípio, que é o princípio da obediência, ele é o que embasa todas as outras coisas que eu disse aqui anteriormente. Nós vamos conseguir fazer tudo isso se nós obedecermos o que está dentro da palavra de Deus, aquilo que ele nos manda fazer. Então tem muitas pessoas que não acham que regras são coisas boas, né? Pessoas não gostam de seguir regras. Existe regra para tudo que nós vamos fazer. Na escola, desde pequenininho, nós aprendemos as regras, né? Do que fazer, do que não fazer. Não podemos brigar com o nosso amiguinho, não podemos pichar as paredes, não podemos bater. Existe, sim, alguns cumprimentos de regras, os quais nós precisamos entender que sem o cumprimento de regras, sem o cumprimento de determinadas coisas, nós não vamos alcançar outras que nós temos almejado em Deus. E a obediência, né? A obediência, ela cumpre todas essas, né? A submissão, o cumprir ordens, não só que o homem impõe para mim, mas ordens principalmente que Deus impõe para mim. Que nós não venhamos também querer barganhar com Deus, falar, olha, eu obedeço ao Senhor porque eu preciso disso, então eu estou sendo obediente, como um filho que a mãe pede para fazer qualquer coisa e ele fala, olha mãe, eu fiz, então eu mereço isso, né? A criança, claro, ela fala ali na sua inocência, mas com o tempo ela vai crescer e ela vai entender que aquilo faz parte, né, do viver bem, do se relacionar bem. Então lá em Deuteronômio nós temos a prova, né, de que Deus ele pede sim, né, ele impõe algumas condições ao homem para que o homem seja abençoado, para que o homem seja exaltado. Então se você pegar lá em Deuteronômio capítulo 28, vai dizer para o povo de Israel algumas promessas que o Senhor tem, mas que o Senhor impõe algumas condições. E o povo de Israel nós sabemos que é um povo muito abençoado, um povo próspero. Por quê? Porque o povo de Israel, ele sempre sim, mesmo com todas as suas perseguições, com todas as suas lutas, eram pessoas que estavam sempre buscando a direção de Deus para as suas vidas, buscando conhecimento, buscando estar debaixo da vontade de Deus. Claro que, como eu disse lá atrás, como Abraão, né, caiu, como todos nós estamos sujeitos a cair, como muitos grandes homens
da Bíblia caíram, o povo de Israel sempre estava sendo tratado por Deus, mas Deus tinha promessas maravilhosas, grandiosas para o povo de Israel. E diz assim, lá em Deuteronômio: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Ou seja, a recompensa do Senhor, ela sim, sendo ali prometida sobre a vida do povo de Israel, com a condição de que se as pessoas ali ouvissem a voz dele e se obedecesse, e se seguisse os mandamentos dele, que seria um povo próspero, um povo abençoado. E hoje nós podemos ver isso com os nossos olhos, como o povo de Israel é um povo abençoado. E o Senhor colocou essas condições a Israel. Israel seria abençoado e próspero se andasse debaixo dos princípios, dos mandamentos do Senhor. E hoje nós podemos testemunhar o povo de Israel, sim, por mais que tenham tido perseguições e lutas e muitos desafios, o povo de Israel sempre foi um povo abençoado e hoje continua sendo abençoado. Hoje Israel é um país menor do que o estado do Sergipe, com um pouco mais de 9 milhões de habitantes, e ele é conhecido aí como um startup da tecnologia, um país super desenvolvido, onde muitas daquelas tecnologias que você conhece, que você nem sabe de onde veio de lá, veio dali, de onde Israel, com as promessas do Senhor, é próspero, é abençoado, ele é conhecido hoje como uma referência global por ter um dos melhores ecossistemas de inovação do planeta. Israel ele produz 93% dos seus próprios alimentos. Ele não precisa sair para fora. Claro que ele tem alguns poucos países ali que contribuem para o seu crescimento, mas a maioria da sua necessidade de alimento é produzida ali, 93%. Então, ele é um país próspero ou não é? É um país abençoado, não é? É um povo abençoado por Deus, porque querendo ou não, mesmo diante de suas quedas, diante de seus problemas, suas idolatrias, suas desobediências, era sempre um povo que estava se arrependendo e recomeçando, refazendo a rota. Era um povo constante na presença de Deus. Se você for em Israel, não vai ver tantas pessoas incrédulas como nós vimos em certos lugares que nós vamos. Certas pessoas que diz não crer em Deus. É um povo que verdadeiramente tem o temor de Deus. E está sim sujeito a cair, está sujeito a não desenvolver muitas vezes da maneira que o Senhor espera, como nós, mas é um povo constante. Então que nós possamos manter essa constância na presença do Senhor, que nós possamos manter uma obediência aos mandamentos dele, porque assim como ele pediu essa obediência a Israel, deu condição ao povo de Israel, que se o povo fosse obediente, andasse debaixo da palavra dele, que seria um povo abençoado, que seria um povo próspero, e o povo é um povo abençoado, é um povo próspero. Então que outras pessoas olhem para as nossas vidas também, vejam essa resiliência, veja que tudo que nós enfrentamos, desde pandemia, desde enfermidades e perdas no nosso meio familiar, no nosso meio social, nós nos mantemos de pé, nós nos mantemos com a cabeça erguida, lutando, vencendo. Que não sejam os nossos bens materiais que venham nos definir, mas sim a nossa força e a nossa perseverança em Deus. Então, para concluir, que você hoje possa tomar como nota tudo isso, todos esses princípios que eu trouxe hoje aqui da palavra de Deus, desde lá do início, que inclui a bondade, que inclui a sabedoria, que inclui você ter uma vida de busca, de intimidade, que inclui você ter uma busca de oração, de constância, de obediência na palavra de Deus. Então que essa palavra hoje ela venha ser um divisor de águas na sua vida e que venha haver mudança e transformação em todas as áreas. Deus abençoe vocês.